pessoal, estamos aqui mais uma vez, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui dando início a mais um vídeo do nosso canal Evangelho Judaico Bíblico e da nossa página no Facebook por nome Pregador da Última Hora. O nosso vídeo de hoje é referente a Romanos capítulo 6, que tem por título que nós vamos aprender hoje sobre a graça e a lei. Então, veja o que o apóstolo Paulo vai ensinar aqui. Antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal no YouTube, Evangelho Judaico Bíblico, e também curta a nossa página no Facebook, que tem por nome Pregador da Última Hora. Sempre temos novas atualizações lá para vocês aprenderem cada vez mais a palavra de Deus, certo? E crescer na graça e no conhecimento do Senhor Yeshua Nosri, Yeshua de Nazaré. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Encontra-se em Romanos capítulo 6. Vamos lá. No último vídeo nós aprendemos sobre a justificação e o sacrifício de Jesus. Ok? Hoje vamos aprender sobre o verdadeiro batismo e a graça com a lei. Vamos ver o que aqui o apóstolo Paulo realmente ensina. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Veja que ele faz uma pergunta. Pergunta essa em que ele declara, ora, se eu não sou justificado pelo que eu faço, então eu posso pecar à vontade para que a graça de Deus seja maior? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele declara no versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus queridos, veja, para o apóstolo Paulo, o que é pecado? O apóstolo Paulo, ele é um homem, posso dizer assim, judeu confesso. Ele se confessou ser judeu. Nós vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, em que ele declara que ele é judeu. No capítulo 23, a partir do versículo 6 de Atos dos Apóstolos, ele também vai dizer que ele é fariseu, filho de fariseu. Então ele deixa bem claro com todas as letras, ele é judeu. Então, para um judeu, o que é pecado? Pecado está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Pecado é iniquidade. Mas o que é iniquidade? Meus irmãos, se você for querer pegar um dicionário teológico e ver a palavra iniquidade, não precisa ser dicionário teológico, não. Você vai em um dicionário secular, vai na internet e põe lá, dicionário de português, significado iniquidade. Você vai ver o significado da palavra iniquidade, que significa transgressão da lei. Logo, qual era a lei que existia nos tempos de João? Existia a lei brasileira no tempo dele? Existia a lei estadunidense no tempo dele? Não. A lei que existia na terra que João morou era a lei de Moisés. Aí lá vem João e diz, pecado é a transgressão da lei. Porque iniquidade é a mesma coisa que transgressão da lei. Aí vamos lá. O apóstolo Paulo, ele declara aqui no versículo 3, veja, de Romanos. Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Espera aí. Batizados em Jesus? Eu tenho ouvido pessoas batizando, não é em nome de Jesus, não. É em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de 3. Aí o apóstolo Paulo diz, eu não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Poxa, como funciona isso? O batismo em Jesus, ele não é mais aceito pelas igrejas. O apóstolo Paulo, ele faz menção ao batismo em nome de Jesus, não em nome de Trindade. Então, como fica Mateus 28, 19? Tenho alguns documentos que não vou tratar nesse assunto aqui agora,
mas que eu posso provar de Mateus 28:19, que está escrito na esmagadora maioria das Bíblias: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas dizem, isso aqui foi Jesus Cristo quem citou. Mas no texto original, se formos parar para ver, aquele texto de Mateus 28:19 está adulterado. Todas as escrituras, exceto Mateus 28:19, batiza-se em nome de Yeshua, em nome do Senhor Yeshua, não em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Se formos levar por esse lado, vamos ver que há uma contradição nas escrituras. Sendo que se os apóstolos realmente eram homens dedicados, o que eles fizeram na verdade foi pecar contra o Senhor ao desobedecer a sua ordem. Se o Senhor tivesse dado a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os discípulos batizaram em nome de Yeshua, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que dá a entender que Mateus 28:19, nas Bíblias atuais, ele está adulterado pela própria Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vamos dar continuidade. Romanos capítulo 6, verso 4. Veja: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O apóstolo Paulo declara que o batismo em Yeshua é um batismo onde você vai mudar de vida. Mas então, o batismo, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é válido? É. Mas por que é válido? Porque aparece o nome de Jesus no meio do batismo, apesar de se batizar em nome de 3 pessoas totalmente diferentes entre si. Mas o fato de aparecer o nome de Jesus nesse batismo, ele cria validade. Não estou aqui me desfazendo das igrejas trinitárias, pelo contrário. Estou mostrando aquilo que as Escrituras ensinam. Ok? Vamos lá para o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Veja que o apóstolo Paulo deixa claro, ele faz uma alegoria, toda uma alegoria. E ele declara que o batismo em nome de Yeshua é como se nós fôssemos plantados com Jesus. O que é ser plantado? É ser enterrado. É ser morto. Se você está ali enterrado com o Mestre, você está morto com Ele. Então Paulo diz, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão com o Senhor Jesus. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O batismo, em nome de Yeshua, é o batismo que vai realmente nos dar uma consciência nova, uma nova mente, vai renovar a nossa mente. Porque ela vai nos mostrar que nós precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Você precisa levar nome de santarrão. Você precisa levar nome de só quer ser o crente. Você tem que levar isso. Sabe por quê? Porque se você não levar isso, é uma prova que você não está procurando fazer a sua parte. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. O apóstolo Paulo declara que uma vez ressuscitado, é impossível morrer novamente. Veja o que está escrito aqui, versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. O que é viver para Deus? Viver para Deus é viver em obediência. Ele diz, aqui ele está usando o exemplo de Cristo, não é o exemplo nosso não. Ele está usando a ressurreição de Cristo como exemplo, dizendo que Cristo está vivendo para Deus.
Não é simplesmente, ressuscitou. Você só vai viver para Deus quando você ressuscitar. Não é reencarnar, não. Não existe reencarnação. Reencarnação é balela. Não estou aqui atingindo ninguém. Estou mostrando que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina ressurreição. Qualquer pessoa que pregue a Bíblia e diz que aquilo ali é reencarnação, está enganado. Vamos lá. Versículo 8, versículo 10. Versículo 11, perdão. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Apóstolo Paulo está deixando claro: considere-se morto para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Uma vez que você foi batizado em nome de Yeshua, considere-se morto para o pecado. Por quê? Porque você, a partir do momento que se entregou a Ele, a partir do momento que se dedicou a Ele, você precisa ser uma nova criatura. O pecado já não pode mais ter domínio sobre você. O que você precisa é se aproximar do Senhor. Vamos aqui para o versículo 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Não deixe que o pecado reine e faça de você um escravo. Por quê? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O apóstolo Paulo fala sobre sacrifício. Devemos nos sacrificar em amor ao nosso Deus. Deve-se haver essa entrega, essa renúncia. Mas por quê? Por que deve-se haver isso? É impossível servir a dois senhores, porque ou há de servir um e odiar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. É impossível, meus irmãos, você servir a Deus e servir a Mamon. Impossível. Veja o princípio que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eita, peraí. Como assim? O que significa estar debaixo da lei? Geralmente, quando estamos debaixo de alguma coisa, a coisa onde nós estamos, ela vai nos causar um certo peso. Como assim? Experimente você ficar embaixo de uma mesa de madeira e tente levantá-la com a sua cabeça. Aquela mesa estará sobre você e ela vai lhe oprimir para que ela possa descer, para que ela possa se apoiar no chão. Isso é o natural. Quando você está debaixo da lei, logo a lei está fazendo peso em você. Ela está lhe causando sofrimento. Mas Jesus, Yeshua, ele não veio para fazer com que você fique debaixo da lei. Ele veio para que a lei fique dentro do seu coração. Jeremias, profeta Jeremias, Irmeiarro, capítulo 31, versículos 31 em diante, o Criador, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja que o objetivo da nova aliança não é fazer com que a lei fique sobre o ser humano, é fazer com que a lei
fique dentro do ser humano. Uma pessoa viciada, ela consegue ter, posso dizer assim, domínio, ela consegue cumprir a lei seca com facilidade? Não. Uma pessoa viciada em bebida alcoólica, ela não consegue cumprir a lei seca com facilidade. Essa lei, na verdade, ela lhe oprime. Por quê? Porque essa pessoa, uma vez que ela é viciada, ela não vai conseguir dirigir sem antes tomar alguns goles de álcool. Mas uma pessoa que não tem problema com alcoolismo, ela consegue viver na lei tranquilamente, sem problema nenhum. Mas por que isso? Sabe por quê? Porque a lei não está fora. Ainda que não existisse a lei seca, aquela pessoa conseguiria fazer aquilo naturalmente, sem nenhum problema. Porque aquela lei está dentro dela, não fora dela. O objetivo da nova aliança é fazer com que o ser humano cumpra as leis de Deus de maneira natural, não de forma obrigatória. Porque se agimos por obrigação, se referentes à vontade de Deus, às suas leis, então a própria lei vai fazer com que a nossa vida fique de cabeça para baixo. Cumprir a lei por obrigação vai fazer com que você ande para trás igual a caranguejo. Mas quando a lei está dentro de você, quando ela está dentro de você, ela lhe dá uma nova vida. Ela faz com que você seja uma nova pessoa, um novo ser humano. É necessário que a lei esteja dentro de você, não fora. Assim falou também o escritor aos Hebreus, que provavelmente é Paulo. Hebreus capítulo 8, versículos do 8 ao 13, ele vai citar justamente essa mesma passagem que eu acabei de citar de Jeremias. Mas vamos voltar aqui. Você está debaixo da lei, a lei lhe oprimir. Estar debaixo da graça e a lei está dentro de você. E não haver opressão, porque assim Deus, ele não vai imputar a você pecado. Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha Paulo perguntando. Nós vamos viver pecando só porque não estamos debaixo da lei, porque a lei não está nos oprimindo, mas estamos na graça? Paulo diz, de modo nenhum. Pecar é transgredir as leis que Deus entregou a Moisés. Isso é pecar. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Uma vez que você apresenta os seus membros, o seu corpo, para o pecado, você vai servir ao pecado. Você estará servindo ao seu ego, aos seus desejos, não a Deus. Mas uma vez que você obedece às leis que Deus entregou a Moisés, você estará servindo ao Criador, não aos seus próprios desejos. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, versículo 19. Pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Em outras palavras, seja santarrão. Só não queira ser melhor do que os outros, que isso o livro de Eclesiastes também condena, viu? Você que pensa ser santo demais e diga, eu sou santo, eu não posso me sentar ao lado de fulano, ao lado de ciclano, porque ele está errado, ele está assim. Não faça isso. Isso é ser santo demais. Veja o que é que diz Eclesiastes. Veja o que é que fala aqui o livro de Eclesiastes sobre esse tipo de gente que quer se demonstrar ser alguma coisa, que agem como sendo melhor do que os outros, mais santo do que os outros. Eclesiastes, ele fala contra essa prática, viu? Veja o que é que Eclesiastes diz.
Eclesiastes capítulo 7, verso 17. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas muitíssimo ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Aquelas pessoas querem ser santarronas, certo? Mas aquelas pessoas querem ser mais santos do que os outros, não querem sentar do lado de pessoas que têm atitudes diferentes da dele. Eclesiastes condena essa prática. Vamos lá. Falo como homem, versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Oxe, como assim? Você servia ao pecado, estava livre da justiça. Ou seja, você estava servindo ao pecado, imediatamente estava liberto das coisas boas e preso nas coisas ruins. É isso que Paulo está dizendo aqui. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O pecado, ele gera morte, ele nos leva à condenação. Mas o Senhor Yeshua, ele nos dá a vida eterna. Glória a Deus. Terminamos aqui, meus irmãos, mais um estudo. Gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que mais e mais pessoas possam conhecer o Evangelho do primeiro século, o Evangelho dos tempos do Senhor Yeshua, não o Evangelho que as igrejas pregam hoje. Mas quero aqui mostrar a você o real Evangelho pregado pelos apóstolos e pelos profetas. Irmãos, deixe o seu like, se inscreva para receber mais vídeos como esse, compartilhe, curta a nossa página no Facebook, que tem por nome Pregador da Última Hora. Então que Deus abençoe e obrigado pela sua audiência, em nome de Yeshua.